você saber usá-las, saber usar as ferramentas no momento certo, né? Eu brinco que não adianta você ter um prego para pregar na parede e você tem um martelo e você tem um alicate. Você pode pegar o alicate, você pode conseguir martelar o prego, mas você vai ter muito mais trabalho, você vai gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro. E hoje eu acho que as empresas e o mercado não permite mais que você não seja eficiente, que olhe para a questão de eficiência também. Tá? Então, acho que é estudar, é aprender o máximo possível, aprender. Quando a gente fala de um profissional Lean, né, ele tem que conhecer de várias metodologias, mas principalmente como ele vai saber usar cada uma em cada cenário, né? Eu acho que depois a gente pode explorar aqui vivências passadas que putz, a gente vinha de uma empresa, eu vim de uma empresa que usávamos muito o Six Sigma como DMAIC, projetos de médio e longo prazo, e quando eu vim para a DASA foi um outro cenário. Então, aqui não ia funcionar, e como que eu adaptei, né, para conseguir vir para cá e fazer com que funcionasse, e conseguir de novo voltar no começo do que eu falei, me adaptar às diversas necessidades necessidades barra oportunidades que surgiram no meio dessa jornada. Boa, João. Acho que tem uma coisa que é legal também reforçar nessa questão da habilidade. Você falou bastante de adaptação, né? Super concordo. E tem uma coisa que sempre é discutido no mercado, né? Pô, você é um profissional que é generalista ou um profissional especialista, né? Eu acho que antigamente a gente falava muito que você precisa escolher alguma coisa e se especializar, ser profundo e tudo mais, né? Eu acho que o profissional de projetos, processos, essa carreira ali que a gente está discutindo aqui, ele necessariamente ele é um generalista, né? Só que eu falo que ele é um especialista em resolver problema, né? Como você bem colocou aí das várias ferramentas, né? Acho que esse é um caminho, mas eu gosto de falar que ele é um generalista em várias carreiras, como você é um bom exemplo que pode contar um pouco depois dessa transição sua, né? Você está trabalhando aí mais na agenda mais de pessoas, mas com certeza essa sua bagagem aí nas agendas Lean te levaram a esse papel e consegue enxergar coisas que eventualmente pessoas que já passaram por essa cadeira não conseguem ou não conseguiram por não ter esse olhar, né? Então, eu vejo que é uma carreira e um profissional muito valorizado no mercado de trabalho hoje, e acho que essas agendas nossas aqui, provocadas aqui pela Unid, ajuda a explorar um pouco mais esse papel, sabe? Uma das coisas que eu venho tentando desmistificar, e aí queria te ouvir, é assim, muitas vezes quando a gente fala de Lean, de processos, as pessoas vinculam a um profissional de engenharia da produção, né? Um profissional ali que tem um contexto fabril e tudo mais, mas tanto eu quanto você, nesse momento a gente trabalha em empresas de serviços, né? Eu trabalho num banco, você trabalha na indústria aí da saúde, né? Nessa parte também, toda de saúde, atendimento forte, né? Vários contextos legais aí. Conta aí, João, assim, um profissional Lean nessas agendas não fabris, qual é o valor que você enxerga desse profissional aí nessas áreas? Olha, eu acho que a carreira, vamos voltar aqui, começa a sua pergunta, né? Um engenheiro, eu acho que um engenheiro, ou quem profissional que veio de engenharia, eu acho que ele tem uma capacidade analítica que ajuda muito na carreira Lean, né? Eu acho que esse é um ponto importante, mas não é limitado a, né? Então, eu conheço administradores, conheci recentemente na DASMA nutricionista, entre outras pessoas que entraram nesse mundo Lean muito pelas habilidades que elas desenvolveram, né? Então, eu acho que eu não vejo uma limitação, pelo contrário, eu acho que uma carreira Lean, uma habilidade Lean, é a capacidade que você tem de você olhar para um problema e você resolver. Eu acho que eu costumo falar bastante que hoje nós somos pagos, eu sou pago para resolver problema, assim como você é pago para resolver problema, e isso é parte do nosso dia a dia. É a maneira como nós resolvemos o problema, né? Então, você pode resolver o problema de maneira mais eficiente, ou você pode resolver o problema de maneira menos eficiente, que vai custar mais para a empresa, e a empresa hoje, de fato, ela não está... hoje a gente não tem essa possibilidade de ficar rasgando dinheiro, né? Então, acho que o profissional Lean é aquele que enxerga o problema e que ele vai trabalhar no entendimento, no famoso eliminar os desperdícios. Só que quando você fala do Lean, você tem um método, né? Você pode resolver problemas sem método e você pode resolver problemas com método. Existe uma uma diferença muito grande entre os dois. E um profissional Lean, quando eu falei da questão de conhecer muitas coisas, você vai ter muitas ferramentas no seu cinto de ferramentas que vai te possibilitar a utilizar a ferramenta certa para resolver o problema de maneira mais rápida.
né? Então, acho que esse é um pouco da característica do profissional Lean. Quando a gente fala de indústrias hoje, né? Então, putz, você aí no segmento financeiro, eu numa empresa segmento da saúde, hoje a gente tem exemplos de N empresas. Na verdade, vou mudar minha resposta. Toda empresa tem necessidade de um profissional Lean, tá? Eu acho que toda empresa. A gente viu recentemente o movimento de diversas startups que cresceram e elas começaram com uma ideia mais inovadora, disruptando o mercado, muito focando em desenvolvedores, tecnologia, etc. Só que chega um momento que a empresa precisa dar lucro. Hum. E nesse momento que ela precisa dar lucro, que ela precisa ter processo, quem entra, quem surfa, são os profissionais Lean. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Eu tenho um grande amigo meu que trabalha no Quinto Andar. Ele é um super executivo do Quinto Andar, que eles é uma empresa que nasceu digital, uma startup que cresceu, só que chega um momento que ela precisa começar a racionalizar os seus processos, ou precisa ter processos para conseguir escalar o seu negócio. E é aí que o profissional Lean, ele entra e ele surfa. Então, tem uma referência que você conhece, que é o Alberto Peseiro, que ele fala que a nossa geração não vai dar conta das oportunidades que existem no mundo Lean, né? Então, certamente, a gente vai estar falando daqui a 10, 15, 20, 30 anos e terão oportunidades. Obviamente que o mercado ele vai mudando, né? As metodologias, entre aspas, elas vão evoluindo ou vão surgindo novas que você vai combinando, né? Então, agora está muito em voga no mercado, está muito na moda a questão de metodologias ágeis. Putz, quando surgiu a metodologia ágil, a gente não existe mais o Lean, agora é só metodologia ágil? Não, hoje está claramente, todo mundo entendeu que a metodologia ágil ela vem, ela é importante, mas o Lean ele também vem, ele é importante, e os dois combinados, eles conseguem potencializar. E, de novo, profissional Lean, conhecendo os dois, como que ele extrai o melhor dos dois mundos para conseguir resolver problemas, ser um profissional que vai se destacar, que vai se adaptar às diversas situações e que vai conseguir crescer na carreira. Boa. Você deu um exemplo legal da parte das startups, né, João? Acho que ontem eu estava num bate-papo exatamente falando sobre isso, né? Muitas vezes a gente fica com aquela questão do... Tem uma máxima no mercado de quem nasceu no ambiente digital e no ambiente ágil, acha que o Lean é algo burocrático, né? E para mim isso é falta de um pouco de conhecimento, né? Porque o próprio ágil nasceu fundamentado no conceito do Lean, né? No chassi do Lean. Então, eu vejo que as coisas combinadas é o melhor dos mundos, né? É o potencial máximo de extração, aí, como você mesmo comentou, né? Até por isso que dentro do ambiente aqui do MBA que a gente participa, né? A gente fala muito dessa combinação e dessa conexão entre as coisas e o como fazer esses dois modelos convergirem, funcionarem, né? Por mais que a gente esteja falando aqui da carreira Lean, né? É importante que a gente entenda de linha, é importante que a gente entenda de ágil, é importante que a gente entenda de gestão de mudanças. Por isso que o paralelo, a analogia que o João fez aí do cinto do Batman, eu faço também, né, com os meus times, porque eu falo que a gente tem que ser o profissional de resolução de problema e entender que ferramenta serve para que momento e não se apaixonar pela metodologia, né? Então, aquele profissional aqui, se tiver mais tempo de carreira ou menos tempo de carreira, acho que esse é um ponto muito relevante, né, de parar para pensar, de assim, como que você trilha a sua carreira, né? Eu penso que você vai agregando novas ferramentas e entendendo como elas se aplicam em contextos e situações diversas, né? Você aplicar num ambiente fabril, a cultura ela já está um pouco mais adaptada para aquele contexto, né? Você ir levar para uma indústria financeira, hoje em dia já está muito mais fácil de você falar sobre esse assunto. Os hospitais, né, estão surfando bastante essa onda agora, né, no Lean Healthcare, por exemplo, né? As empresas aí, as startups estão entendendo que isso é super relevante agora, né? Porque elas cresceram nos últimos 2 anos com dinheiro de investidor, né? E colocando gente para fazer a coisa avançar, né? E quando faltou dinheiro no mercado, se viu a necessidade de olhar para um mundo mais de eficiência, de gestão, que é onde a gente aqui, como profissional de resolução de problema, mais surfa, né, João? Acho que esse é um ponto bastante relevante aí para a gente comentar. Antes de eu entrar nas perguntas aqui, galera, fiquem à vontade de ir colocando os pontos de vocês, tá? Estou dando
uma visão mais abrangente aqui para a gente esquentar, né? Eu já vi aqui que o Vitor colocou um ponto, o Celso também, então fiquem à vontade aí de irem colocando perguntas de vocês no chat, tá? Ô, João, falar um pouquinho assim de o que um profissional dessa área assim consegue fazer para se destacar, né? Como se destacar como um profissional de Lean, que valor que esse profissional tem para o mercado ou para as várias carreiras aí que podem ser apresentadas para ele? Bom, eu acho que como destacar, acho que a gente já explorou bastante, né, desde o começo da conversa para cá, e eu acho que, de novo, vou falar da questão de adaptabilidade, eu vou trazer um pouco do meu exemplo agora, né, principalmente o meu exemplo mais dos meus últimos 5 anos de carreira. Eu entrei na DASA em 2017, setembro de 2017, para implantar o primeiro programa de melhoria contínua. E em 2018 surgiu a oportunidade de começar o processo de transformação digital, né? Então, fui convidado para ser o primeiro gerente do COD de agilidade, para estruturar o modelo de governança ágil, etc. E eu confesso que eu não conhecia tanto de agilidade assim, e aí eu tive que, nesse momento, me desafiar a aprender de maneira acelerada algo que estava um pouco fora da minha zona de conforto, né? Então, acho que o profissional Lean ele tem que ser um eterno curioso de estar sempre antenado com o que está acontecendo. A agilidade não era algo novo naquela época, mas para mim ele era relativamente novo. Então, eu fiquei 2 anos à frente da cadeira, eu acho que com relativo sucesso, aí liderando esse time de agilidade, que muito da minha experiência como profissional Lean me ajudou muito dentro desse contexto ágil. E eu vou trazer alguns exemplos aqui, né? Então, quando a gente começou a estruturar as primeiras squads, etc., os times de desenvolvimento, ou até o time de agilidade, tinha muita dificuldade em mensurar resultado, né? Então, como que a gente mensura o resultado de uma entrega de uma squad? Eu ouvi por diversas vezes o comentário de o trabalho que eu faço hoje eu não consigo medir. Falei, pô, se você não consegue medir o seu trabalho, eu não preciso te pagar. Se você não está mensurando, porque você não posso mensurar o que você entrega. E eu acho que a minha capacidade Lean e a capacidade de um profissional Lean é sempre conseguir enxergar como que aquele processo ou aquele produto ou o que seja está impactando, como vai entregar o melhor resultado. Então, acho que o profissional Lean é, dentro de qualquer contexto que ele esteja, sempre buscar da maneira mais eficiente a maior entrega de valor. Seja entrega de valor, receita para a companhia, redução de custo, ou muitas vezes está falando de experiência. No caso, eu tenho explorado muitas questões de experiência do paciente, que está um tema que está muito vivo, não só na empresa que eu trabalho, mas no mercado como um todo, quando se fala de experiência, mas como que você vai conseguir entregar o maior valor, e aí, de novo, que a gente vai voltar na questão de conhecer método. Você tem maneiras e maneiras de fazer. Tem a maneira mais fácil e a maneira mais difícil. A maneira mais fácil é você ter um pensamento organizado para você conseguir entender um problema, você ter sistematicamente na sua cabeça como que você estrutura esse problema e já pensa não na solução, mas como conduzir um time a solucionar aquele problema. Porque eu acho que eu vou falar uma outra característica que é super importante, que é um profissional Lean, ele não faz nada sozinho. Se ele achar que ele é muito bom como Lean, ele conhece das metodologias, ele é mestre, foi no Japão, na Toyota, aprendeu com os mestres lá. E ele não tem a capacidade de se relacionar, de ser um influenciador, de ter um poder ali de persuasão, porque ele vai muitas vezes mexer no queijo que não é dele, né? Então ele vai mexer na gaveta do vizinho. Então, se você chegar a mexer na gaveta do vizinho e falar, pô, eu vou mudar o seu processo porque é melhor, você vai se frustrar, porque você não vai ter sucesso. Aquela pessoa vai se fechar para você. Mas quando você tem um poder de influência, uma capacidade de persuadir de maneira positiva, de trazer todo o contexto e de mostrar como que vai facilitar essa melhoria, essa entrega de resultado, eu acho que o profissional Lean ele começa a se destacar nesse sentido de ter tanto os hard skills, diríamos que são as capacidades, que é a metodologia, que é o conhecimento mais técnico, como soft skill. Se um profissional Lean não tem dos dois, eu não vou. E para mim, eu acho que ele tem que ter mais soft do que hard skills, né? Eu acho que a gente falou isso da última vez, né, na conversa com a Gabi. Eu chutaria que ele tem que ter 60% ou 70% de soft skills e 30%, 40% de hard skills, porque ele tem que ter a capacidade de relacionamento e influência muito forte, porque ele vai mexer em vários processos que, na grande maioria das vezes, não são processos de responsabilidade dele. Então, se ele não tiver essa capacidade, eu acho que ele é um profissional que ele não vai conseguir evoluir na carreira, porque ele não vai conseguir mostrar resultado, e aí ele vai ficar nesse looping de ficar vivendo aquele mundo onde ele está, sem conseguir evoluir, e assim sucessivamente, né? Eu acho que fica nesse looping, preso nesse looping, onde ele tem que buscar, na verdade, evoluir, né? Um degrauzinho de cada vez.
evoluindo nas características, nas habilidades, enfim. Boa. Não, super legal, João. Acho que o Daniel tá com a mão levantada ali, cara. Boa, vou passar a bola para eles aqui já já. Eu acho que foi super legal o ponto que você comentou, né, em relação aos soft skills, que eu considero também ele talvez o fator fundamental mesmo para o sucesso dessa carreira de processos, né? Eu brinco com o meu time que a ferramenta mais valorizada aí do profissional de processos é a língua, eu falo, né? Porque se a gente não souber falar e numa conversa extrair aquilo que a gente precisa para o processo, né? A gente não vai conseguir entender a dor, a gente não vai conseguir envolver essas pessoas no processo de mudança, né? E aí tem uma das matérias que a gente fala muito aqui, né? E que é pouco difundido nessa linha de processos, projetos, né? O profissional Lean hoje tem um gap nessa capacidade técnica, ao meu ver, aqui nas várias entrevistas que eu faço, que é o conhecimento de gestão de mudanças, né? Que é exatamente o ponto que você comentou, que é considerar o ser humano no processo de mudança, né? Muitas vezes a gente está lá focado em transformar o processo, fazer ele mais eficiente, colocar uma nova ferramenta, né, fazer a coisa acontecer e tal, só que muitas vezes as pessoas esquecem que por trás de todo o processo existe um ser humano, uma pessoa que está ali com receio de mudar, que faz o melhor dele para aquele processo, muitas vezes tem uma carreira atrelada àquela função, né? E aí vem alguém de fora falando que aquilo pode ser diferente, com a melhor das intenções, ninguém recebe isso de uma forma positiva se não for feito todo um trabalho de gestão de mudanças bem robusto, de uma forma estruturada, né? Então, essa habilidade de comunicação que você comentou, de relacionamento, tem bastante a ver com os métodos, né, de gestão de mudanças também, né? Então, é um ponto super relevante aí para esses profissionais aí, para quem quiser ter bastante sucesso nessa carreira linha, é um dos temas aí para ficar de olho, né, que eu vejo cada vez mais crescer, né? Vocês podem reparar aí nos LinkedIns, né? As pessoas falando bastante de change, né? Vocês percebem ali falando change, 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 aí tem certificação ali de algumas empresas, né, de fora, né? Então é um tema que não é novo, mas é cada vez mais difundido para a carreira de profissionais de transformação de processos, né? Geralmente tem indústrias, empresas, por exemplo, a Vale é um case bem legal de change, mas eles têm uma área específica para fazer change. Ela está dissociada do cara de processos e projetos, né? Eles são dois profissionais. Então, o que é legal também como modelo, mas como dica, fica um ponto aí para quem quiser buscar um pouco mais de conhecimento nesse assunto, porque eu tenho certeza que vocês vão se diferenciar aí no mercado, tá? Antes de a gente entrar aí nas perguntas, eu queria, ô João, deixar um pouco de visão, assim, porque eu percebi que tem gente aqui que conhece bastante, tem gente que não comentou muito ainda, mas eu tenho dúvidas se todo mundo já está nessa carreira, pode ser, tenho certeza que tem pessoas que queiram fazer uma migração, tenham interesse em começar nessa agenda, né? Por onde que eles começariam? Assim, qual é a capacitação mais básico, mais simples, se a gente fosse dar um checklist aqui para a pessoa começar essa agenda, por onde que você indicaria que ela começasse? Daí depois eu complemento aqui com a minha visão também. Vamos lá. Eu acho que o melhor caminho é conhecer pessoas, né? O famoso e velho benchmark. Eu acho que esse é o melhor caminho quando você quer fazer uma migração de carreira. Você quer começar numa carreira nova, é você conhecer pessoas que estejam nessa carreira, que possam te ajudar, te indicar, enfim. Eu acho que talvez seria o primeiro caminho para conhecer. Onde conhecer essas pessoas? Aí você tem que falar, pô, João, eu não sou desse mundo, eu quero entrar nesse mundo onde eu conheço. Eu acho que aqui a gente está no momento de troca, né? Então a gente já tem pessoas que a gente pode se relacionar aqui. E aí eu acho que a gente tem um caminho, né? Eu acho que se a gente vai falar aqui do Six Sigma, eu acho que hoje de Lean Six Sigma, você tem uma trajetória que você vai do White Belt, que é a primeira carreira, até o Master Black Belt, que é uma jornada que você vai escalando e vai aprendendo. Eu acho que eu recomendaria começar numa carreira, num treinamento de White Belt, Yellow Belt, por exemplo, que é onde vai te dar uma visão do que a gente falou, generalista, né? Você vai aprender várias coisas, várias ferramentas ali,
Mas eu acho que mais do que conhecer é você aplicar, né? Então, tem muita gente, já conheci pessoas que fizeram treinamento de Black Belt, né? Que já é quase o nível máximo ali da certificação, só que eles não aplicaram no dia a dia. Então, eles eram teóricos e não tinham nada de prática. E eu conheci pessoas que fizeram treinamento de Yellow Belt e que foram para a prática, foram para o campo, que bateram cabeça, que eram profissionais que entregavam muito mais do que aqueles que têm uma faixa maior do que o outro. Né? Então, acho que aqui, hoje, né, eu recomendaria começar por um treinamento de white, yellow ou green belt, que vai te dar uma visão generalista. Hoje a gente não está falando somente de estatística, né? Então, a gente já tem aqui treinamentos que acabam dando uma visão mais ampla. Eu acho que vai te dar essa capacidade de ir entendendo, mas não se limitem a o que vai estar escrito no livro. O livro, a teoria e a prática tem uma diferença absurda, assim, absurda, porque se você fizer, pô, um treinamento básico, mas for para a prática e realizar alguns projetos, você vai ter muito mais casca grossa, né, muito mais capacidade de se adaptar do que aquele que estudou muito, mas não foi para a prática. Né? Então, acho que tem aqui a questão de quem está no campo e quem está na plateia, né? Então, quem está na plateia pode optar, pode opinar, pode ficar falando um monte, mas quem resolve é quem está no campo, quem está jogando de fato, né? E aí eu acho que aqui, pô, fazendo um jabá aqui, eu acho que o MBA que está aqui da Unid, eu acho que é um MBA muito legal. Então, putz, eu tive minha aula faz um pouco mais, vai fazer um mês agora, e eu acho que é uma troca super bacana aqui. Quem puder dar uma olhadinha na grade de professores, eu acho que vai se impressionar aí com que são profissionais somente de altíssimo gabarito. É também uma oportunidade. Foi uma pergunta que fizeram, inclusive, quando eu estava dando aula ali. Eu acho que minha resposta foi essa. Eu acho que está aqui é começar conhecendo pessoas, é, mostrando como que você pode ajudar essas pessoas também, que é sempre uma via de mão dupla, né? Então, se você quer ser ajudado, você tem que ajudar e vice-versa, e você vai conhecendo e você vai ampliando seu networking. Fazem 3, 4 anos que eu conheço o Heitor, e a gente foi criando essa relação, essa amizade muito porque um ajudava o outro, trocava, e foi criando um network, foi ampliando. Eu via a Heitor, eu conhecia outras pessoas e vice-versa, e hoje eu acho que a gente vai ampliando a nossa capacidade de conhecer pessoas, de ajudar pessoas, as pessoas nos ajudarem, e quando você quer migrar, eu acho que é o caminho, ou dentro da empresa que você está. Eu vou dar meu exemplo de novo, né? Eu nunca fui um profissional de RH, então fazem 4 meses que hoje eu sou o responsável pelo time de atração e seleção na maior empresa de medicina da América Latina. Né? Então, hoje eu lidero um time de quase 90 pessoas que fazem atração e seleção de quase 1.300 pessoas por mês. Tem muito processo. Né? Então, eu acabei, dentro da minha empresa, entre aspas, migrando de carreira, entre aspas, porque hoje eu uso muito do Lean no meu dia a dia, mas é um novo leque, uma nova oportunidade que se abriu. Então, se vocês estão na empresa de vocês, eu acho que talvez seja o primeiro caminho, e entre aspas, mais fácil, que as pessoas te conhecem, de tentar migrar e não se limitem a ter uma carreira de analista Lean. Você pode ser Lean no seu processo, no seu dia a dia. Tá? Então, acho que aqui você pode começar por aí. Começar por você, por melhorar os seus processos, e você vai conseguindo mostrar sua capacidade de entregar, resolver problema, se destacar, e aí você consegue deslanchar. Boa. Não, super legal, João. Eu super compartilho da sua visão, né? Para quem já está aí, né, em alguma carreira em específico, né, ter um conhecimento ali de um Yellow Belt, como você comentou, e aproveitar os problemas que você já convive na sua área atual e usar ele como base para você aplicar na prática, putz, isso daí é um avanço assim enorme, né? Porque a maioria dos treinamentos que a gente vê no mercado, eles são treinamentos teóricos onde você aplica num case ali que foi formatado para dar certo, né? E a vida real não é assim, né? A gente dá muita cabeçada ali, você vai para o caminho A, não deu certo, caminho B não deu certo, caminho 3 não deu certo, e a gente se frustra porque a gente aprendeu no treinamento que aplicando aquilo vai dar certo, né? Uma coisa que eu tenho muito receio, né, e eu falo muito para o meu time, é que os frameworks são ótimos, mas eles são terríveis ao mesmo tempo, porque se a gente aprende a preencher um template, a preencher um framework, mas sem entender para que ele serve e como ele serve, em que ambiente ele serve, na hora que você for aplicar na prática, vai ter bastante dificuldade, porque
é a hora da prática que você precisa ter adaptações que são necessárias, né? Então, se você não entende como que você pode usar aquilo de um jeito diferente ou que até onde você consegue adaptar, você vai ficar viciado em preencher um template ali numa capacitação, né? Então, quando forem buscar algo no mercado aí relacionado a um Yellow Belt ou um Green Belt, se não for o caminho aqui do que tem na grade, por exemplo, da própria UNID, avaliem com bastante carinho, assim, essa questão do quão prático que é as questões, o quanto que vocês conseguem exercitar isso de fato, né? O quanto que vocês conseguem absorver o conteúdo e aplicar no dia a dia de vocês, né? Eu também tenho experiências bem parecidas com a do João, de já contratei pessoas que eram Yellow Belt para cargos de nível pleno, né? Alguns até podendo ser sêniores ali, né? Mas porque tinha uma bagagem de aplicação prática muito robusta que era relevante para a gente, e o gap técnico de nível de conhecimento de uma coisa ou outra foi suprida ali de forma rápida por um treinamento teórico, né? Então, né, não se preocupem muito com isso, né? Eu e o João, a gente fez aí o treinamento de Master Black Belt, né? Então a gente acaba tendo essa qualidade de conseguir formar outras pessoas, então a gente sabe bem o caminho das pedras aí dessa carreira belt. Tem bastante gente que tem black belts, tudo, mas que eventualmente aplicou um ou dois projetos mais robustos, né? Então não tem às vezes um leque de possibilidades de solução que acaba tendo esse gap aí na atuação do mercado, né? Essas são as capacitações mais básicas, mais evolutivas, assim, que eu acho que é um bom começo de carreira, tá? Antes de eu entrar nas outras perguntas que eu acho que seria legal a gente dividir aqui, vou aproveitar aqui a contribuição que vocês fizeram e agradecer aqui por vocês participarem. Então, fiquem à vontade de continuar mandando perguntas. O João, aqui o Vitor falou assim, ó, estou na área Lean nos últimos 6 anos, passando por 3 empresas de ramos de atividades diferentes, né? Segundo ele comenta que ele tem tido sorte, pois, entre aspas aqui, pois em todas as empresas o Lean, de fato, fez e faz parte da cultura da empresa, né? E aí colocou aqui, como vocês têm enxergado essa maturidade do Lean, onde vocês tenham passado, né? É, e aí, João, como você tem visto aí nas empresas e mais recente na DAS aí, que você já está já há um tempinho? Falar de maturidade do Lean ele é muito relativo, né? Você pode pegar uma empresa, sei lá, uma Embraer da vida, que tem um programa longevo pra caramba, uma Toyota, que tem uma maturidade Lean grande, mas você pode ter, porém, você tem outras, talvez você tenha, entre aspas, menos oportunidades. Mas seja um processo de melhoria contínua, acabam que as oportunidades, o mato vai ficando cada vez mais baixo. Mas quando você fala dele ter tido sorte, entre aspas, eu estou vendo a pergunta dele das empresas que estão focando no Lean, eu acho que aqui, de novo, né, eu já vivenciei empresas, já passei por empresas que falaram que o método não deu certo. E não é porque o método não deu certo, é porque ele foi aplicado da maneira correta, né? E eu, pô, eu sou fãzaço de um livro que eu até sorteei na turma do MBA, que é Comece pelo Porquê. Eu escrevi um artigo sobre isso, né, de por que que a empresa, ou por que que as pessoas querem implantar um programa Lean. Eu acho que antes de pensar no método, o método ele é meio, ele é como você vai fazer. Mas por que que você vai fazer? Então, acho que uma empresa ela pode utilizar o Lean, ela pode utilizar qualquer outra metodologia, mas eu acho que está mais atrelado ao porquê que ela quer, é ter clareza de onde ela quer chegar, né, do que a metodologia em si. Eu já vi, cara, empresas, pô, conheço alguns consultores que passaram por empresas robustas que tentaram implementar e não tiveram sucesso, e não porque não tinham um nível de maturidade alto, é porque não tinham clareza, elas não sabiam o que elas queriam, e, putz, é muitas vezes o que está na moda, né? Eu vou fazer um paralelo muito do que está acontecendo agora. Agilidade, por exemplo. Agilidade está na moda, né? Então, todo mundo quer Scrum Master, Agile Coach, etc. Essa carreira, ela decolou muito nos últimos anos, Uhum. só que, putz, eu já tinha falava com o meu time, que eu cheguei a liderar um time grande, que para mim era uma grande bolha, porque as pessoas iam mudando de empresa para empresa, porque a empresa que contratava ele queria contratar um agilista, porque, cara, tava todo mundo contratando, eu preciso contratar também. E chega esse agilista e não entregou resultado, eu vou falar, putz, a agilidade não funciona na minha empresa.
E não é que a agilidade não funciona na sua empresa, porque você não sabe o porquê que você precisa. Então, por que que você precisa ter um profissional Lean? Aonde você quer chegar? E aí eu acho que é ter mais clareza do porquê. Então, a empresa tem que ter mais maturidade em saber onde ela quer chegar. E aí eu acho que usar o Lean, ou Six Sigma, ou métodos ágeis, ou o que for, como meio para atingir o resultado, que é o propósito dela. Então, eu recomendo aqui a leitura com bastante força, que é o livro Comece pelo Porquê, que eu acho que diz muito sobre isso. Né? Então, você tem clareza do porquê que você faz e como você vai fazer, é meio. E o resultado que você vai atingir, ele é o caminho natural. Se você tem clareza, você tem método e as pessoas engajadas, você vai conseguir resultado. Tá? Então, acho que é mais nesse sentido, ô Vitor. Então, Boa. você deu sorte, mas eu acho que, entre aspas, porque de alguma maneira você está contribuindo, ou as pessoas têm clareza de onde elas querem chegar. Tá? Então, acho que é mais em relação a isso, indiferente em relação ao nível de maturidade. Você falou da DASA, né, Heitor? Eu acho que a DASA, ela tem clareza de onde ela quer chegar, né? Então, ela tem clareza hoje de buscar a empresa de ser digital, de buscar eficiência, e ela usa o método, o Lean ou qualquer outro método, como meio para ela reduzir custo, para ela aumentar a receita, para ela aumentar a market share, etc. Então, o método é meio, as pessoas têm clareza via metas, indicadores, onde ela quer chegar. Né? Então, como que a gente chega nisso? Aí a gente vem, pô, vou pedir ajuda de alguém que conhece de método para liderar isso. E aí, se você me permite, Heitor, eu vou Vai lá. até ler a pergunta aqui do Rodrigo, né? Que ele falou que ele é gerente de clínica e como que ele pode, de forma simplificada, introduzir esse método na minha gestão. Eu acho que aqui, o Rodrigo, se eu puder dar uma sugestão para você, cara, como você mede a entrega da sua clínica hoje? Você tem clareza dos indicadores que você mede hoje? Seja a experiência dos seus pacientes, seja a receita, seja custo, etc. Se você não tem, eu começaria hoje tendo clareza. Por que que você quer? Quais são os indicadores e trabalhar na melhoria contínua em cima dos indicadores. Olhar para ele de maneira constante. Eu acho que a consistência é importante. Olhar todos os dias e trabalhar nas pequenas melhorias todos os dias para mexer os ponteiros. Tá? E eu acho que um profissional linha é esse que ajuda a empresa a mexer ponteiro. Tá? Então, acho que se eu pudesse responder aqui para começar, tipo, amanhã, é você chegar lá na sua clínica e falar, cara, quais são os indicadores que a gente tem? Quais são os indicadores importantes que vão impactar a nossa empresa para que ela cresça, para que ela se mova para o objetivo estratégico que ela tem. Tá? Desculpa só pegar o gancho aqui, porque eu vi essa e eu acho que fazia sentido. Não, perfeito, João. Fica à vontade aí, cara. Eu vou só complementar aqui a do Vitor e vou puxar outros ganchos aqui. O Vitor fala um pouquinho sobre maturidade, né? Eu acho que a maturidade também ela é relativa, né? Então, eu vejo que as empresas que têm clareza, como você comentou, aonde quer chegar, por que quer chegar, eu acho que a pergunta que eu sempre faço para qualquer tipo de projeto que alguém chega na área falando, é preciso de ajuda, eu falo, que problema que você quer resolver? Né? Acho que essa é a pergunta básica. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu quero já implantar tal coisa. Eu falo, então você já sabe a solução, vai que vai, né? Não, mas você sabe qual é o problema que você quer resolver? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero implantar um sistema, eu quero fazer tal coisa. Aí você fala, tá, isso daí você já está no final, mas qual é a dor que você está resolvendo de fato, né? Da onde você está partindo? E aí entram os pontos que você complementou agora para o Rodrigo, João, porque eu vejo que isso é um gap que as empresas têm, que elas têm indicadores só que são usados ali só para indicar algo, mas não tem uma métrica de fato se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. O quanto que a gente quer crescer, o quanto que a gente quer diminuir, o quanto que isso está muito ruim ou muito bom. Né? Que aí eu vejo o acrescente do conceito de OKRs, que eu acho que é uma coisa super bacana, que é você estabelecer ali os seus resultados chaves da empresa, que de fato muda o negócio ou muda o desafio que a gente quer buscar. Então, o Itaú, por exemplo, está com foco bastante grande em cliente. Então, uma métrica-chave do banco é NPS. Poxa, então, NPS é um fator-chave, tem lá o quanto a gente está hoje, onde a gente quer estar. Então, esse delta demonstra se a gente está muito bem, muito mal, e qual é o tamanho do desafio. E aí a gente sempre questiona os temas que vem de projetos, se tem algum tema relacionado a isso. Se não tem, é o ponto que a gente olha para falar, opa, será que esse de fato é um problema?
às vezes a gente fala e fala, é um problema, mas é um problema do tipo cliente, que é a nossa prioridade um. Se não for, será que é importante para resolver agora mesmo? Né? Então, o que você falou tem bastante a ver com estratégia, né? E essa questão da maturidade, Vitor, eu acho que tem a ver o quão que a empresa é madura em gestão, né? Em gestão, se tem um planejamento estratégico estruturado, ou se pelo menos sabe para onde ela quer chegar, né? Tem uma frase ali do Alice no País das Maravilhas, né? Que fala ali, na hora que ela está conversando ali com o gato, que ela fala assim, se você não sabe para... Ele fala para ela, né? Para Alice, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vale, né? E é exatamente do planejamentos estratégicos, né? Se a gente não que precisa ter algo muito robusto e que você precise delinear todo o caminho, mas pelo menos entender se é para a esquerda ou se é para a direita, se é para o sul ou para o norte, faz toda a diferença, né? Eu acho que a maturidade, para mim, ela é medida a partir desses modelos de gestão, indicadores, e se a empresa tem essa preocupação, o Lean vem a rebote, tem pessoas que pensam isso e tem pessoas que vão pensar maturidade e evolução. Eu acho que uma coisa acaba grudando ali na outra, né? Vitor, eu me permiti mandar aqui o e-book que eu escrevi, né, Boa, como a gente legal, falou, porque cara. eu acho que aqui conecta muito com o que você falou, né, então dos projetos ali. Quando a gente está falando de fazer um projeto, será que a gente está escolhendo a dor certa para começar um projeto? Né? Boa, cara. Então, porque muitas vezes a empresa ela tem a dor da semana, né? Eu costumo falar. Naquela semana tem uma dor que está gritante, todo mundo vai focar naquela dor. Só que é uma dor que você tomou um analgésico, ela passou rápido. Então você moveu um monte de gente, investiu tempo, muitas vezes dinheiro para tentar resolver a dor daquela semana, só que ela passou na semana seguinte porque ela não era uma dor estratégica, que é Sim, muito do que se falou de ter uma clareza do nível de maturidade de para onde queremos chegar. Então, você está falando de OKRs ou qualquer outra metodologia estratégica, seja roxinha ou qualquer outra, olha, temos que ir para o sul. Putz, como que a gente vai fazer para chegar no sul? Putz, aí você começa, pô, essa iniciativa vai nos ajudar a chegar no sul? Vai. Então, faz sentido a gente investir. Então, o profissional Lean, ele também não é aquele profissional que ele questiona. Ele não é aquele profissional que, pô, você tem que fazer esse projeto, você vai pegar esse projeto, colocar embaixo do braço e você vai fazer. Não. Pô, por que que eu vou fazer? Está alinhado estrategicamente? Então, o Heitor está vivendo hoje no Itaú um momento de experiência, mas talvez no passado ele viveu um momento de custo. Então, os projetos, o top one da lista tinha que ser reduzir custo, porque esse era o drive estratégico da empresa. Esse ano, pô, não é que custo não é importante, é que para o Itaú, dentro do planejamento estratégico dele, ele está olhando para a questão de experiência. Na DASA, hoje, os projetos estão focados em eficiência, em redução de custo. Já teve, em 2018, focando em digitalização, que era muito no momento de transformação digital, que foi muito investimento. Teve um momento de experiência, que a gente criou a diretoria de experiência do nosso paciente, etc. E hoje a gente está indo numa linha muito de custo, que é aquilo que a gente estrategicamente está direcionado. Então a gente tem olha, a gente tem que ir para o norte. Como que você vai fazer para ir para o norte? E a gente vai entendendo se os projetos que a gente está fazendo vão nos ajudar a chegar no norte ou não. Se ele está falando que a gente vai para o sudeste ou para o sul, tem coisa errada. Então, acho que é bem importante esse ponto que você falou, tá? Então, pegando aí, Rodrigo, cara, você tem dicas importantes aí para conseguir, a partir de amanhã, entender quais são os indicadores. Primeiro, para onde sua empresa quer ir, quais são os indicadores que você vai medir ou que a sua clínica vai ajudar para a sua empresa seguir nesse planejamento e como que você vai entender, tipo, se o indicador é melhor para cima ou para baixo, o que que você pode fazer para mexer o ponteiro. Então, um profissional Lean, vou gravar essa frase aqui, tem que mexer ponteiro. Se ele é um profissional que ele não ajuda a mexer o ponteiro, ele não é um profissional Lean. aí. Ele está desenhando processos, às vezes, para um viés só de normativos, né? Talvez para uma agenda mais ISO, né? E aí ele tem o modelo que era bem mais antigo, que se chama de organizações e métodos, né? Ele acaba sendo esse profissional, um profissional de documentação, né? O profissional Lean, de fato, ele é aquele que mexe o ponteiro, né? Seja a redução de custos, seja o avanço de produtividade, aumento de NPS, digitalização, qualquer um que seja o desafio, né? O João, o Celso fez uma pergunta interessante aqui. Que legal que você trabalha aqui no Itaú também, viu, Celso? Ele comentou assim, ó, como a gente transforma processos em algo adaptável? Essa é uma pergunta
interessante, porque muitas vezes as pessoas entendem processos como algo burocrático, né? Mas na sua visão, eu posso comentar um pouco aqui, Celso, e aí você reforça o João. Eu penso, o Celso, que assim, processos ele visa buscar um padrão, né? Então ele tira as nuances que tem das questões de um faz de um jeito, outro faz do outro e busca um determinado padrão. Toda vez que eu vejo alguém querendo alguma coisa muito adaptável, você tem uma certa perda, né? Porque ou ele é padrão e ele vai funcionar de um determinado jeito para você buscar o máximo da performance dele, ou ele tem adaptações. Então, eu vejo que tem um meio do caminho aqui. Como que eu gosto de trabalhar processos adaptáveis, tá? Eu crio o padrão e deixo livre o processo criativo, que é quando alguém consegue disruptar aquele processo padrão e fazer melhor do que o outro, esse é o novo padrão. Então, eu faço com que as pessoas sempre tentem buscar o melhor padrão possível. Então, eu criei um modelo que eu e o João executamos, e esse é o padrão, e o João vai lá e tem um insight de algo que pode ser melhor, e ele implantou e funcionou no modelo de trabalho dele, eu crio isso como um padrão, e ele evolui. Só que aí todo mundo passa a fazer o modelo do João, e aí a coisa vai evoluindo. É um modelo de melhoria contínua, sem precisar de alguém de linha ali desenhando o processo todos os dias. Então, eu considero isso algo adaptável, porque ele vai evoluindo conforme o contexto. Agora, algo que funciona de um lado, funciona do outro e funciona do outro, se ela tem tanta flexibilidade desse jeito, em algum lugar vaza a água aqui, né? Então, ele não é no nível máximo de eficiência que alguém de processos pode permitir aí para a empresa como um todo. Eu participei de uma conversa com alguns executivos lá do quinto andar, eu vi o João comentando isso, me lembrou disso, né? Eles estavam conversando comigo na época que eles estavam montando a área de processos lá, e aí eles perguntaram, eles falaram, poxa, Heitor, eu quero fazer a área de processos, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí eu falei assim, mas para que você quer fazer a área de processos? Né? Qual é o valor que ela tem na sua empresa? E aí eles estavam, não, porque a gente quer desenhar os processos da empresa, tal, tal, tal. Aí eu falei, legal, mas você está preparado para criar um determinado padrão? Ele, não, não. Se precisar mudar amanhã, a gente vai mudar. Se precisar mudar no outro dia, a gente vai mudar. Eu falei, então você não quer desenhar processo na sua empresa, né? Alguém te contou que era legal e você tá achando que faz sentido, né? Então, qual é o objetivo? Eu falei, você já tem algum processo robusto na empresa que funciona há bastante tempo? Talvez você possa começar por esse, porque ele já está num nível de maturidade melhor, que você já consegue, pelo menos, desenhar um modelo que ele possa ser evoluído. E no seu ambiente de startup, onde você está testando ainda um modelo operacional, você trabalha no modelo de agilidade, porque você não tem um processo robusto ainda. Na hora que ele se estabilizar como modelo de negócio, você estrutura o processo e faz ele funcionar. Então, dá para trabalhar em ambientes de testes e evoluções muito rápidas e adaptáveis, também com esse mindset de projetos e processos, tá? E aí, João, você pensa alguma coisa diferente disso? Quer complementar? Não, cara, eu quero complementar, só não penso diferente. Eu vou usar algumas. Eu gosto de usar frases prontas, assim, né? Eu acho que a primeira se você não sabe para que caminho você quer ir, qualquer caminho serve. Mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você não tem um processo, qualquer processo serve e está tudo certo e você vai ter um padrão na sua empresa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de processos, eu acho que eu gosto de usar o termo guardrails. Né? Então, olha, dentro desse guardrail, você pode seguir, você pode adaptar para o seu cenário, para a sua situação. Né? Então, acho que o processo é definir guardrails, medir esses guardrails, para que as pessoas também não façam de qualquer maneira, e a partir daí você trabalhar na melhoria contínua. E pegando um pouco do gancho que o Heitor falou, eu ouvi uma frase que me marcou faz umas 2 semanas, que é mais uma frase pronta, que é o seguinte: quando você identificar algo abaixo do padrão e você não corrige, aquele se torna o seu novo padrão. Isso vale no caminho inverso. Quando você identificar algo que está no padrão que você pode melhorar, e você melhora, e você estabiliza, aquele se torna o seu novo padrão. Isso é a melhoria contínua. Então, é você ter a capacidade e ter maturidade de definir processos e ser inquieto. O profissional Lean tem que olhar para aquele processo, como que eu consigo melhorar aquele processo e subir um degrauzinho de cada vez. Hoje, eu acho que muita gente quer sair do 0 a 100 em poucos segundos, sendo que você tem que ir no 1, no 2, no 3,
E isso é a melhoria contínua. Não é todo mundo quer ser uma Toyota, não é? Nos padrões, nos processos, mas ninguém quer passar pelo que eles passaram, né? Não, vai demorar muito. Então, não tem jeitinho, não é? É trabalho duro. É trabalho duro, é disciplina, é você conseguir engajar as pessoas, é você olhar para o lado, aquela pessoa que não segue o processo ou que está abaixo do padrão, como que você faz aquela pessoa também se enquadrar no novo padrão? Né? Porque é todo mundo, é uma cadeia. Se aquela pessoa faz abaixo do padrão e ninguém corrige, aquele vai ser o novo padrão, e aí você vai numa escada descendente, sendo que um caminho é uma escadinha ascendente, né? Melhoria contínua, poucas melhorias para você atingir um patamar de excelência, mas nunca um patamar de perfeição, porque isso não existe, né? Então, é você um pouquinho a cada dia fazer melhor, né? Aquele 1% melhor a cada dia. Boa. O João, o pessoal se empolgou aqui, que está mandando bastante coisa. Que legal, galera. Vamos Vou puxar aqui algumas para a gente avançar com vocês, né? O Almir perguntou aqui, qual a dica que vocês dariam, poderiam compartilhar conosco sobre engajar os líderes de projetos, que muitas vezes não gostariam de estar nesses projetos, muitas vezes eles foram colocados ou impostos ali pela alta gestão. Quase não viveu nenhum case desse aí, vejo. Cara, eu acho que os cabelos brancos, eles vão nos ensinando, assim, né? Porque eu acho que o que eu vivi no passado, que são erros, eu acho que... E a gente tem que aprender com os erros, né? Então, é você errar em erro novo e não estar errando nos mesmos erros. Eu acho que no passado eu vivi uma situação que a gente identificava o líder e dava um projeto para esse líder. Então, putz, cara, tá aqui um projeto para você e eu acho que o caminho ele tem que ser inverso. Qual que é o seu problema? E a partir do momento que você tem um problema, você identificar quem vai ser o líder. Pô, o cara não quer ser líder. Aí eu acho que vai ser o outro caminho que é, tem perfil? Porque muitas vezes você vai colocar uma pessoa para liderar, mas ela não tem perfil de líder de projeto. E nem todo mundo tem. E nem todo mundo tem que ter. Muitas vezes a pessoa não quer. Às vezes a pessoa quer viver no mundinho dela ali. Pô, eu quero fazer meu trabalho aqui todo dia, das 8 às 18, bem feitinho. E, cara, ok se a empresa permitir. Mas eu acho que a gente está escolhendo os líderes certos, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. A partir do momento que a pessoa se engajou como líder, a gente vai voltar. Se é um tema estratégico para a companhia, essa pessoa ela vai ter que mover. Porque se ela não mover, vai ter visibilidade do que está acontecendo. Então, assim, olha, é um tema, vamos voltar com o que a gente falou no começo. Você tem a sua estratégia como companhia. Olha, putz, a gente tem que vir para o norte aqui. Pô, legal, a gente definiu alguns projetos que vão nos ajudar a chegar no norte. Legal. Definimos os projetos, agora a gente vai identificar quem que são as pessoas. Vai ser o João, a Maria, o Heitor, etc. Essas pessoas vão mover, olha a responsabilidade que elas têm, mover a companhia para o objetivo estratégico dela, que é ir para o sul. Se ela não move, como que a gente pode... E aí eu acho que dá uma dica aqui. Muitas vezes é usar a força da empresa para, olha, você vai ter ritos de gestão para acompanhar isso? Você tem ritos com os executivos para dar visibilidade do que está acontecendo? E a visibilidade, ela serve para o bom e para o ruim. Para o bom, para aquele que está afim de fazer, se destacar, ele vai alavancar. Para aquele que não está, ele vai se queimar. E isso vai acumulando. Então, acho que aqui é ter mecanismos para isso, né? Eu acho que a gente não consegue mudar a cabeça das pessoas, mas a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas certas, de identificar as pessoas certas e fazer com que elas se engajem. E o profissional Lean tem como isso, ele tem que ser altruísta, né? Eu acho que eu não falei ali, mas eu acho que uma capacidade, uma característica é ser altruísta, que muitas vezes é montar o palco para outros brilharem. Faz parte. E aí eu acho que como que você consegue ajudar essas pessoas a, olha, se você se engajar, vai ser bom para você. Você vai conseguir se destacar e vai crescer, mas sempre voltando no que a gente falou desde essa 1 hora de conversa, de ter um objetivo claro, saber que os projetos estão impactando a estratégia da companhia, de usar o método como meio e não como fim. Enfim, eu acho que é um pouco disso tudo aí, Heitor. Boa. Não, legal pra caramba, João. Acho que tem um outro comentário aqui de alguém que trabalha aí na DASA, né? Colocou, trabalha no RH da empresa DASA, em uma célula pequena de melhoria contínua, e pouco a pouco as metodologias ágeis estão funcionando, principalmente em redução de custos no nosso canal de atendimento ao colaborador. Então, alguém aqui reforçando aí o que você está não deixando você mentir aqui, viu, João, para as outras pessoas. Eu não paguei para ninguém, não. Boa. Então, aqui tem mais comentários aqui da galera, o pessoal curtindo aí que você compartilhou o e-book, legal, fica à vontade aí, galera, de baixar o e-book, compartilhar com seus amigos, tem bastante coisa bem legal aí da contribuição do
do João aí, é um ponto de vista bacana, e esse livro é uma boa dica mesmo, tá? Aí tem a Clarice, que trabalha lá no Itaú também, na rede de agências, falando aqui que sabe que a gente precisa avançar lá no NPS, mas coloca aqui uma provocação de mudar a forma do cliente responder ali as agendas de NPS, que a gente às vezes envia por SMS, tem outras oportunidades. Acho que esse olhar que você está colocando aqui, Clarice, é legal, apesar de ser um ponto específico aqui da sua realidade, é dessa forma que a gente começa a trabalhar com Lean mesmo, né? Que é entendendo as nossas dores e falando, poxa, o que pode ser melhor? Mas aí é tentar entender assim, por que o banco envia por SMS? Qual a melhor forma? Qual é o melhor jeito do cliente responder o NPS, né? Qual é a taxa de abertura disso? O nosso olhar começa a ser um curioso e ser aquela criança de 5, 6 anos ali que fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Inclusive, tem um dos métodos ali no Lynx chama 5 porquês, né? Que é da gente ir aprofundando no nível de pergunta até achar a causa raiz dos problemas, tá? Tem alguns pontos aqui que a galera colocou, tem alguém da Target RH que colocou parabéns, João, pelo excelente conteúdo, fiquei bem impressionado com a sua dinâmica, aí parabéns, João. Valeu, A galera. galera comentando bastante coisa aqui. Aí antes da gente encerrar, João, a gente falou das capacitações básicas, né, que a gente falou de white, yellow, green, a questão dos relacionamentos, benchmarks, né? Vamos falar para a galera que já está nessa agenda, nesse mercado e que quer dar um upgrade aí, né? Que capacitação, que tipos de capacitação um pouco mais robustas ou complementares aí você daria para alguém que já é um green belt de mercado ou eventualmente já está nessa agenda de melhoria das empresas? Como que ele continua ascendendo aí e fica mais sexy aí no mercado para outras oportunidades? Eu acho que é aprender coisa nova, né? Eu acho que é ir para novos mundos. A Rosália falou que ela ganhou o livro. Ela ganhou o livro lá da minha aula. Aí. Legal que você está aqui, Rosália. Eu acho que é aprender coisa nova, né? Então, acho que a gente fala muito até alguns anos atrás, né? Pô, se eu falar de uns 5, 6 anos atrás, a gente falava muito do Lean Six Sigma ainda, né? E hoje a gente está falando de metodologias ágeis que estão vindo muito forte no mercado e que se a gente sabe colocar ela no cinto de maneira certa e usar, pô, você pode potencializar muitos ganhos, né? Então, acho que a gente acabou fazendo bastante isso na DAS, até quando eu estava liderando o programa de melhoria contínua ainda, a gente começar a criar um modelo de Kaizen ágil ali, que era combinar as metodologias. Então, acho que tem o valor da metodologia ágil, tem o valor da gestão de projeto tradicional, né? Então, acho que as pessoas ainda acham que, pô, não existe, mas existe, né? Então, acho que quando você fala do PMBOK, ele está evoluindo também para acompanhar esses movimentos de mercado. Então, quando a gente se define como profissional Lean, eu acho que eu me defino um profissional generalista, né? Eu acho que eu me achei como profissional generalista e tudo bem. E eu acho que um profissional generalista, ele tem que conhecer muito, ele tem que conhecer muitas coisas, né? Não vou falar ainda no nível de profundidade. Eu acho que é conhecer coisas novas. Então, se você já é um green belt, cara, pô, putz, eu tô aqui estabelecido, por enquanto eu não quero ser um black belt. Pô, vai fazer um treinamento de metodologias ágeis ali, cara. E talvez não precisa nem ser um treinamento, cara. Vai ler a respeito. Hoje tem uma enxurrada de conteúdo, cara. YouTube, livros, etc., que você vai consumindo daquilo e o que fizer sentido você aprofunda. Mas vai conhecendo, abra sua mente para novas possibilidades, para que o seu cinto, né? Então, eu vou pegar esse exemplo ainda do cinto ali. Cada vez tenha mais ferramentas e no momento que você for demandado, você saber qual que você pega. Putz, eu tenho um prego grande. Cara, vou pegar uma marretona e vou bater nele. Eu tenho aquele prego sensível. Cara, eu vou pegar um martelinho aqui e, e bater de leve ali para não quebrar. Enfim, eu acho que é saber usar as ferramentas certas e conhecer a maior quantidade possível, dada a profundidade aí, para você conseguir saber o momento certo de usar. Boa. Super legal, João. Vou complementar aqui, antes da gente, para quem ficar aí mais uns minutinhos, vai ter uma surpresinha aí para vocês, então aguardem mais um pouquinho. Que legal que a gente tem mais de 70 pessoas aqui o tempo inteiro com a gente, então bacana, fico feliz aí de vocês participarem. Gostei bastante aí, pessoal da Unid, desse modelo mais intimista aqui né, que a gente está aqui no Zoom, que eu acho que dá a possibilidade das pessoas perguntarem, questionarem, colocarem
os seus comentários, né? Então, super bacana, feliz aí de vocês estarem trocando essa ideia com a gente, tá? Eu vejo o profissional de Lean também, João, é cada vez mais generalista também, cara. Eu concordo muito com você, porque a analogia do cinto, ela é maravilhosa, porque assim, no começo a gente começa aprendendo a apertar bater o prego na parede, usar ali a chave de fenda, aí, cara, você faz milagres com esse martelo e com essa chave de fenda, só que tem hora que você quer mais, sabe? Você quer desafios mais robustos, você quer coisas diferentes, né? Você vai ser desafiado pela sua empresa de continuar crescendo, evoluindo, né? Então, e se você não tem esse desafio na sua empresa atual, busca em O outra mercado está empresa, aí. cara. O O mercado mercado está está aí aí. porque tem muita, muita oportunidade. Então, eu vejo que conhecer de gestão de mudanças tem sido uma coisa bastante legal, assim, nos profissionais, né? Ainda é muito... Eu tenho um grupo ali de quase 40 pessoas no meu time, e eu acho que eu tenho umas 5, 6 pessoas que conhecem bastante desse assunto, então eu tenho provocado muito eles, e essas pessoas são as que têm se destacado bastante. Eu acho que conhecer, ou pelo menos saber falar de tecnologia, tem sido muito fundamental, né? Acho que qualquer empresa que não é de tecnologia vai passar por isso, vai passar por uma digitalização, vai estar mais perto dessas agendas, e a gente, como profissionais Lean, nessa carreira, consegue pavimentar muitos processos e fazer uma boa conversa com o time mais técnico, né? Então, você saber falar sobre isso, conhecer ferramentas de mercado, ferramentas que possam automatizar processos, né? Então, ferramentas de process mining, task mining, RPAs da vida, né? Não vou entrar muito no detalhe, anota aí essas palavrinhas aí para vocês darem um Google depois, mas se atualizem disso, que para quem não conhecer é uma boa dica, né? Então, eu vejo cada vez mais a gente sendo provocado para conhecer bastante design, né? Então, conhecendo muito esse mundo de CX, de UX, né? Que tem bastante a ver com experiência, e design não na linha de deixar as coisas bonitas, mas em si de entender a jornada e fazer uma coisa muito mais friendly ali para os nossos clientes, né? A gente como cliente gosta das coisas mais simples, mais fáceis, né? Então nosso papel como profissionais Lean é simplificar a nossa vida como cliente e dos clientes das nossas empresas, né? Então ter esse modelo mental aí é bacana. Então, conhecer aí de design thinking, por exemplo, change, ágil, são agendas bastante complementares aí para um profissional de carreira Lean já mais robusto, tá? Então, não fiquem malucos aí querendo buscar tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é bacana você entender qual que faz mais sentido para a sua carreira no momento, e aí começa por depois respira, aplica, implanta, vai para o próximo, e aí vai evoluindo, né? Então, até aproveitando aí esses minutinhos finais, né? Acho que para quem tiver dúvida eu fico um pouco mais, né? E a Eli vai falar aqui do presente que a Unid vai dar aí para quem ficou até o final aqui com a gente, mas quando a gente comentou um pouquinho sobre o MBA, né? Que a gente tem a oportunidade, o prazer aqui de fazer parte junto com a Unid, eu gosto muito do modelo porque e não é só porque a gente participa, não, tá? Não é demagogia. É porque a gente aplica as coisas na prática ao longo do MBA, sabe? A gente, além da parte técnica, a gente exercita muito isso com casos reais nas nossas empresas, das nossas vidas. Então, eu acho isso fantástico, assim, numa universidade que a gente tenha essa possibilidade, essa flexibilidade é muito legal, além do network que o próprio João comentou, né? Eu me lembro de uma aluna que tem na turma 1 que ela é fisioterapeuta. E, cara, animal, porque eu perguntei para ela por que você veio fazer o curso, né? Ela falou: meu, eu quero de fato entender como que eu melhoro o meu business. Eu falei: fantástico, porque com projetos Lean, você vai entender
que dor que você tem hoje, vai aprender a implantar um indicador, vai aprender a deixar a jornada do seu próprio cliente mais robusta e mais estruturada, né? Então, puta, tem muita coisa ali dentro do MBA que ela consegue aplicar dentro do contexto dela. Ela não vai ser uma profissional de projetos e processos, mas ela vai conseguir aprender a aplicar no negócio dela para que ela mesma consiga fazer a coisa evoluir. Eu achei o modelo mental dela na escolha bastante interessante, né? Ele dá o recado aí para a galera, antes de eu puxar o João aí para colocar as palavrinhas finais e dicas, né? E quiser, João, depois aqui nesse tempo colocar o seu LinkedIn ou formas de contato com você. Enquanto a Eli vai falando aqui, eu coloco aqui também para a galera aproveitar, porque dado que vocês têm interesse, estão aqui a 1h10 conosco, né? E o João falou bastante de benchmark, de trocas, eu acho muito legal vocês terem acesso aí a gente e terem oportunidade de a gente conversar um pouco mais para quem tem interesse. Vai lá, Eli, conta aí para eles, qual é a novidade? É isso aí, Heitor. Nossa, que bom bate-papo, né? Quanta participação, quanto conhecimento. Obrigada, né, antemão. Então, pessoal, para vocês que estão aqui, a gente sabe como que é difícil, né? Correria do dia a dia, trabalho aí, e parar esse tempo para aprender um pouco mais, para evoluir, né? A UNID está concedendo aos nossos convidados que estão aqui hoje presentes conosco um desconto em nosso MBA, né, que vai ter início agora no próximo dia 25. Então, todos vocês que estão aqui estão lá no grupo que nós montamos, nós vamos deixar lá como que vai ser, como você vai ter acesso a esse voucher. A nossa turma ela já está confirmada, né, com início aí já bem próximo, nós estamos aí realmente com as últimas vagas, então nós disponibilizamos 5 vouchers de 25% de desconto para essa especialização. Assim que finalizar aqui, eu já vou deixar para vocês o link lá no grupo para vocês poderem preencher e aproveitarem aí, tá bom? Boa, Eli, que legal. Legal aí, quem puder aproveitar nesse momento vai ser super bem-vindo. As aulas são aqui com a gente, com vários profissionais de mercado. Quem não puder aproveitar agora, tranquilo, tem várias agendas aqui da UNID como essas aqui, que a gente tem o prazer de compartilhar as nossas experiências nesses bate-papos aqui, que para a gente é sempre um prazer, que a gente aprende muito, apesar da gente estar aqui 1 hora e pouco, para mim passou em 10, 15 minutos, que é sempre muito gostoso aqui essa nossa troca. Vai lá, João, quais palavras finais aí para deixar para o pessoal, dicas, comentários, fica à vontade aí, cara. Primeiramente, agradecer de novo, cara, realmente passou muito rápido, cara, tava olhando aqui já é 8h15, e se a gente ficasse aqui um tempão, ia ter muito papo aí para a gente levar para frente, então, muito legal aqui a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Para aqueles que tiverem oportunidade, pessoal, não é porque eu sou professor, assim como Heitor, eu conheço boa parte dos professores, a gente só está falando de gente fera do mercado, só gente profissional de primeiríssima linha, então vocês vão ter oportunidade de aprender bastante. Eu topei quando o Heitor me convidou, porque eu acho que o modelo aqui eu não vou ficar falando de teoria, eu sou um cara que eu compartilho muito da minha experiência, daquilo que eu acredito, né? Então, acho que muito do que eu compartilhei na aula que eu conduzi ali, que foi muito legal, e aí a gente está estruturando outros cursos ali também nessa linha daquilo que a gente acredita, né? Então, acho que eu, assim como o Heitor, o que a gente falou aqui é aquilo que a gente acredita, cara. Pô, tá certo ou errado? Não sei, mas é o que o mercado veio me falando, que foi me ajudando a chegar onde eu cheguei, né? Eu acho que ainda não tô no fim da minha caminhada, pelo contrário, eu acho que vai me levar ainda a alçar voos maiores. A dica aqui, como ensinamento, pessoal, putz, se relacionem, interajam, aprendam, sejam curiosos, estudem, não sejam só teóricos, aprende teoria, vai para a prática. Se você não sabe hoje, tem diversos canais que você pode buscar dúvida. Tem aqui meu canal no LinkedIn, pô, me acionem, eu respondo de verdade. Estou super disposto a ajudar aqui da maneira que eu puder, seja com uma resposta no LinkedIn, seja com uma orientação, seja uma ligação, enfim. Se relacionem com pessoas que podem te ajudar, aprendam e, putz,
se adaptem o que aparecer na frente de vocês. Então, tenham clareza de onde vocês querem chegar, e é isso. Boa, legal, João. Obrigado aí, cara. Você é um parceirão aí que eu tive o prazer de conhecer nessas andanças aí de mercado, né? Então, super bacana, né? A gente, além de trocar muitas boas práticas aqui, a gente faz bons amigos, assim, igual o João. Então, façam benchmarks, né? Eu acho que uma coisa que é super legal, pessoal, é a gente ter humildade em reconhecer que tem coisas muito legais em outras empresas e vale a gente bater na porta de alguém. E eu nunca recebi um não, né? Quando eu vou lá e falo, cara, puta, tem 5 minutos. Geralmente alguém fala, agora não dá, mas vamos mais para frente. Então, com paciência, a gente consegue se relacionar muito no mercado, né? O programa do Itaú é bastante robusto hoje, mas não foi porque a minha cabeça é legal ou porque o meu time é 100%, né? Pelo contrário, né? Tem bastante oportunidade de evolução e construção. Tenho um time maravilhoso, mas foi muito de benchmarks que a gente fez no mercado. A gente pegou um pouquinho do que a gente aprendeu na DASA, um pouquinho da Avon, que a gente conheceu, lá da Gabi, que está lá no Santander. Então, várias agendas que a gente vai trocando e a gente vai aprendendo uma coisinha ou outra e a gente vai fazendo a coisa funcionar. Então, humildade aí para reconhecer de que a gente pode aprender e a gente vai aprender sempre, né? A gente tem esses conceitos novos aí de lifelong learning, né? Que a gente vai estudar até o fim da Eterno vida, galera. aprendiz. Né? Eterno aprendiz. Eu gosto de me colocar como um aprendiz profissional, né? Então, e acho que uma das coisas que me ajuda como dica, né? Que abre muito a minha cabeça é buscar cursos não óbvios. Então, quando você já está ali numa agenda, às vezes, de muito conhecimento na sua bagagem, na sua carreira, busca um curso nada a ver que vai abrir sua cabeça, sabe? Então, sei lá, vai atrás de um curso que não está no seu contexto profissional hoje, sei lá, de filosofia, ou um curso de culinária, um curso de design mesmo, de roupa, de moda, enfim, coisas que vão abrir sua cabeça e vão te dar abertura para outros canais, outros mercados. Pô, Heitor, o que isso tem a ver? Tem a ver que isso faz com que você crie outras sinapses na sua cabeça. Isso abre um campo enorme assim para a gente de crescimento, né? Então, essa é uma boa dica que eu aprendi aí num bate-papo com uma mentora minha de mercado e foi uma sacada muito legal que eu falei, poxa, se você navega sempre no mesmo horizonte, você costuma a fazer coisas que você sempre fez, está sempre acostumado a fazer. Isso serve também para coisas de diversidade, né? Então, às vezes a gente está falando aqui de inclusão, de raça, de pessoas, né, questão LGBT, quem é mais, tudo mais, mas tem uma questão que você, às vezes, eu brinco que é o teste do pescoço, né? Olha para o lado e vê quem são seus amigos, né? Olha quem as pessoas que você se relaciona. Se está todo mundo ali no mesmo padrão profissional que você, na mesma questão social, financeira, de raça ou de qualquer questão, a tendência é você só pensar daquela forma e não abrir a sua cabeça para outros mundos. Então, isso serve para abrir relacionamentos, isso serve para abrir oportunidades de trabalho, isso serve para gerar insights de oportunidade de melhoria ou de negócios. Então, essa é a dica aí que eu aprendi há alguns meses atrás, tenho aplicado bastante, e isso tem deixado a minha cabeça ainda mais ativa e tem sido muito, muito legal, galera. Então, aproveitem aí a dica da Eli, que ela deu aí um descontão aqui no curso da Unid. Pesquisem aí, entrem no site da Unid, dá uma olhada nos professores, joga no LinkedIn para ver se essa galera é tudo isso que a gente comentou mesmo, né? A gente não está aqui para mentir para vocês, são todas pessoas muito boas de mercado mesmo, né? Então, avaliem aí com bastante carinho. Estou à disposição também ali no LinkedIn, manda mensagem, né? Troca uma ideia comigo. Às vezes, se precisar, a gente bate um papo também por telefone, zero de problema. Eu só peço para ter um pouco de paciência, que eu estou numa agenda muito louca no banco, recente de várias mudanças. Estou assumindo
outros desafios legais lá também. Então, são crescimentos bastante importantes aí para minha carreira, mas eu sempre respondo e sempre entro em contato aqui. Então, para quem está no grupo da Unid, eu vi que tem algumas pessoas aqui que estão nas turmas, né? Eu estou no grupo do WhatsApp, respondo a galera lá, interajo, a gente posta oportunidades de trabalho que a gente vê no mercado, então aproveitem aí essa rede e parabéns aí para vocês terem ficado aqui até agora 1h20 aí de investimento em novos conhecimentos, viu? Obrigado. Eli, tem mais alguma coisa aí? Se não, a gente se despede aqui do pessoal e dá uma boa noite aí para o pessoal. Então, só avisando o pessoal, que a Janaína até perguntou aqui, né, sobre o certificado aqui de participação. Enviaremos para todos amanhã por e-mail, né? O pessoal que sentir, olha, não recebia, dá uma olhadinha no spam, se verificar que realmente não recebeu, é só entrar em contato que a gente envia novamente. No mais, é isso. Obrigada, João, né, por Valeu, aceitar obrigado, aí o Eli. nosso convite. Obrigada, Heitor, tá, por estar conosco novamente. Valeu, Obrigada a pessoal. todos. Obrigado, Eli. Obrigado, Valeu, Nid. valeu. Valeu, João. Valeu, pessoal. Boa Boa noite, noite. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.